Paremos para pensar no mundo à nossa volta, inclusive em nós mesmos. Temos uma altura, não temos? E também uma massa. Sua casa tem uma área, as ruas por onde passamos têm limites de velocidade, a cidade onde vivemos tem uma temperatura média e por aí vai. Tudo que existe possui características físicas que podem ser representadas por unidades de medida. A essa representação chamamos grandeza. Hoje, vamos tratar da diferenciação entre grandezas escalares e vetoriais. A grandeza escalar, como a massa, por exemplo, é definida quando temos o seu módulo e a sua unidade de medida. Resumindo, grandeza escalar é definida apenas por um número. Se um caminhão tem 10 metros de comprimento, dizemos que ele tem o módulo 10 na unidade de medida metro. Quaisquer outras grandezas físicas que são completamente definidas quando são especificados o seu módulo e a sua unidade de medida, são denominadas grandezas escalares, como densidade, pressão, área, potência, energia, temperatura, resistência, tempo. Já as grandezas vetoriais funcionam de um modo um pouco diferente, pois para serem definidas, além do módulo e unidade de medida, elas necessitam ainda de direção e sentido. Por exemplo, um carro, mesmo parado numa rua sem declive, encontra-se sob efeito da força gravitacional, que se representa através de um vetor. Porém, se o mesmo carro estiver numa rua íngreme, isto é, num plano inclinado, o carro tende a descer a ladeira. A força-peso continua sempre em direção ao centro da Terra. Ela pode ser decomposta em duas componentes. Uma, perpendicular ao plano, sendo equilibrada pela força normal à superfície da rua. E a outra, paralela ao plano, vai forçar o carro a descer a ladeira. Conforme a inclinação do plano, essas componentes terão proporções diferentes. Haja freio de mão para segurar esse carro, hein? Outros exemplos de grandezas vetoriais são força, aceleração, velocidade, deslocamento, torque, quantidade de movimento. As operações com grandezas escalares são tratadas algebricamente, somando, subtraindo e multiplicando números, como é o caso da soma de duas alturas. Já as operações com grandezas vetoriais são realizadas de forma diferente. A soma e a subtração de vetores, ou a decomposição de um vetor nas suas componentes, exige, por exemplo, a aplicação da regra do paralelogramo. Vejam como varia a resultante da soma de dois vetores A e B. Apesar de seus módulos permanecerem constantes, sua soma, representada pelo vetor R, varia em função do ângulo entre eles. Já aqui, podemos ver como varia essa mesma soma, mantendo-se o ângulo entre eles constante, mas variando-se o módulo de um deles. Os curiosos! Que vento é esse? Quem será que deixou a janela aberta? Ah, meus curiosos, que bons ventos os trazem! Nossa, acho que meu barco parou lá. Então encalhou. Ei, O meu tá. O que vocês estão fazendo aí? A gente tá numa corrida muito louca. Ah, é? Pode parar, porque esses barquinhos aí são do nosso experimento. É verdade. Ué, mas como assim? É que a gente tem que demonstrar as grandezas escalares e vetoriais usando esses barquinhos aí. É, vai. Isso aí, chega. Vamos, me dá isso. Dá. Chega, vai, você também. Daqui. Não. Oh, tá Pô, muito legal meu. essa coisa. Ah, é daí que vem o vento. Ele será fundamental no experimento de hoje, em que as duas equipes irão demonstrar grandezas vetoriais numa navegação com barquinhos à vela. A única diferença entre as duas equipes é que uma vai navegar a favor do vento e a outra contra. Além disso, cada equipe terá de demonstrar um exemplo de grandeza vetorial e um de grandeza escalar, a partir do material do experimento. Como será que nossos curiosos vão se virar, hein? Ai, cara, que sacanagem. Navegar contra o vento. Vai fazer o quê, né? Vamos tirar na moeda. Ah, eu tenho uma aqui, ó. Aí, ó. Vai aí. Eu quero coroa. Eu quero cara. Coroa, ganhar. Poxa vida, meu, a gente não tem sorte mesmo. Fica tranquilo, a gente vai vencer o vento.
Equipe azul, vamos pôr nosso barquinho na água? Vamos, vai. Vamos lá, gente, então. Pô, o que tá acontecendo, hein? O vento tá a nosso favor e o barquinho... Por que o barquinho não tá andando rápido? Porque a vela tá na posição errada, ó. Agora há pouco comigo tava andando. Tá aqui esse controle, peraí. Ó, Nossa, agora como é que ele vai legal, ó. que massa! Isso já demonstra uma grandeza vetorial, né? Velocidade. E aí nesse caso, o módulo da velocidade do barco é o mesmo do vento. Na verdade deve ser um pouco menor, porque tem um arrasto, que é tipo o atrito da água com o barco, entendeu? É mesmo, é verdade. Olha lá, eles lá. Ô! Tati! Tá difícil por aí? Ó, peraí, segura aqui que eu vou lá ajudar. Vai lá, vai lá. Fazer o nosso barquinho andar contra o vento. Paty, tive uma ideia. Felipe. Eu vim aqui ajudar vocês. É que uma vez eu vi na TV um veleiro fazendo um zigue-zague muito louco assim no mar. Eu acho que pode ajudar. Pode ser. Eu já ouvi falar disso. Tenta aí, Bruno, que eu tenho uma teoria. Nossa, que louco! Como que pode? O vento não tá contra? Essa daí o professor vai ter que explicar. Ô, Bruno, não para de zigue-zaguear não, hein? Navegando assim, em zigue-zague, a vela, ela aproveita uma componente da força do vento que está empurrando o barco na diagonal, que é mais ou menos o rumo que vocês querem que o barco vá. Ah, então quer dizer que a soma vetorial é o que faz o deslocamento. Isso. E você tá vendo? A vela tá meio de lado. Desse jeito, quando o vento bate, ele empurra ela pra frente. Mas presta atenção que o barco não tá de frente, ele tá na diagonal. E ele só não vai pro lado por causa da quilha, que aí sobrando essa forcinha, ele continua indo pra frente. Ah, tá, é que eu não tava lembrando da quilha. Por quê? Que tem componente pro lado? Tem. Só que quanto mais contra o vento o barco estiver, menor a componente que sobra para empurrar o barco pro lado que interessa. Ah, e a grandeza vetorial que a gente está demonstrando, então, é o deslocamento. A soma dos zigue-zagues que o barco fez dá a resultante do ponto de partida até o ponto de chegada. Ah, faz sentido. Aí, ó. Ai, maravilha. O nosso já chegou. Ai, mas tá faltando a gente ver as grandezas escalares. Que tal o peso? Pode ser. É simples. O nosso barco pesa 3 quilos. Nananina não. Peso é uma grandeza vetorial, tem direção e sentido. E o peso é para baixo. A massa é uma grandeza escalar. E a massa do nosso barquinho é de 3 quilos. Ah, tá. Não, vocês querem falar de grandeza escalar porque a gente não pega a área da vela do barco. Aí, como a vela é um triangular, a gente só tem que calcular a área do triângulo. Ah, sim, a área do triângulo da nossa vela é de aproximadamente... Mais ou menos 0,6 metros quadrados. Isso, por aí. Bom, muito bem. Então, missão cumprida. Eu acho, sinceramente, que a gente já pode dar uma volta ao mundo no veleiro. Ai, Jonathan, como menos, não? vai. Menos. Menos por quê, Gavi? Ia ser muito legal se a gente saísse por aí viajando pra espalhar a física aos 4 ventos. É isso aí, todos ao mar. Levantem âncora, içem as bujarronas, todo pano a boreste. Gente, ó, acha que é pirata agora, ó. Que orgulho desses curiosos. Bom, deixa eu explicar para vocês de um jeito simples as forças que atuaram no barquinho que andou contra o vento. Para entender isso, a gente vai estudar um pouquinho o princípio de Bernoulli. Como podemos ver, quando o ar em movimento passa pelo lado convexo da vela, sua velocidade é maior do que quando passa pelo lado côncavo. De forma similar ao que acontece na asa de um avião, isso origina uma zona de alta pressão no lado côncavo e uma zona de baixa pressão no lado convexo. A diferença de pressão entre os dois lados cria uma força na direção do lado convexo, que chamamos de força aerodinâmica. Isso ainda não explica tudo, pois não é nessa direção que o barco estava indo. Devido ao seu formato, o barco apresenta uma resistência muito grande ao deslocamento lateral. Essa resistência praticamente anula a componente da força aerodinâmica que iria arrastar o barco lateralmente, restando a outra componente, que impulsiona o barco para frente, para a proa. Para mostrar isso para vocês de um jeito fácil, eu construí um carrinho à vela,
que vai navegar sobre uma mesa impulsionado pelo vento criado por um ventilador. Reparem que ele vai andar contra o vento em direção ao ventilador. Foi exatamente o que aconteceu no caso da equipe vermelha. O deslocamento total foi contra o vento. Vamos ver que exemplos de grandezas escalares e vetoriais as equipes escolheram. Os curiosos da equipe vermelha puderam mostrar o vetor de deslocamento do barquinho e apresentaram a área da vela como grandeza escalar. Já no caso da equipe azul, a grandeza vetorial escolhida foi a velocidade, obtida por meio do vento a favor, fazendo o barco se mover em linha reta. Quanto à grandeza escalar, a equipe escolheu a massa do barco. Muito bem!